Saudações, olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, e do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, ao nosso webinar intitulado Prevenindo as Experiências Adversas na Infância, nas Comunidades Hispânicas e Latinex. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Doca Michele Zelaya, coordenadora do projeto do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, o NHL-PTTC. Antes de introduzir-los a introdução à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções. Essa webconferência foi gravada e arquivada para reprodução futura e também está sendo gravada em espanhol. Ao término desta apresentação, houve uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada na apresentação ao vivo em inglês e também foi traduzido aqui para que vocês possam ter acesso a essa sessão. Foi solicitado que os participantes completassem uma avaliação de satisfação ao final, pois isso é importante para que o trabalho que o PTTC faz e oferece a oportunidade de melhorar esforços de treinamento. Embora o PTTC não forneça crédito para educação continuada para este evento, pretendem fazê-los para eventos futuros. Vamos começar apresentando a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, por suas siglas em inglês. A sede da NAUBA se encontra no Novo México. A NAUBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção às grandes desigualdades existentes na área de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NAUBA é o senhor Freddy Sandoval. O objetivo da NAUBA é fornecer liderança nacional em cuidado de saúde mental e abuso de substâncias em 5 áreas de foco: questões políticas em saúde mental e abuso de substâncias, questões de educação e força de trabalho, serviços de saúde mental e tratamento para abuso de substâncias, pesquisas de saúde mental focadas na população latina e intervenções voltadas às famílias latinas. Esse PTTC faz parte de uma rede que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de prevenção, estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, SEMSA. A rede PTTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PEPFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os PTTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver um mapa dos PTTCs baseados nos Estados Unidos. O PTTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a esta comunidade. O PTTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Doca Michele Zelaya, co-diretora do projeto, e Priscila Giamassini, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da sua organização irmã, ATTC, o Centro Hispano-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, e forneceremos informações de contato
ao final desta conferência web. Isto é para dizer a respeito da avaliação de satisfação para os que participaram ao vivo e puderam completar esta avaliação. E a apresentadora desta webconferência foi eu mesma, Fabrícia Prado. Fabrícia Prado é uma assistente social clínica licenciada no estado da Geórgia. Ela obteve seu mestrado em serviço social pela Kennesaw State University, no estado da Geórgia. Fabrícia também é bacharel e mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no Brasil. Ela trabalha com a comunidade latina no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, desde seu programa de estágio em 2010 como estagiária, depois como clínica e posteriormente como gerente de um programa de teleterapia do CETPA. Fabrícia também é membro do conselho da ALAS, Associação Latino-Americana para a Saúde, uma organização sem fins lucrativos em Douglasville, no estado de Geórgia, nos Estados Unidos, dedicada a defender e auxiliar os membros das comunidades latinas no estado. Atualmente, Fabrícia trabalha com o PTTC e a TTC Nacional Hispânico-Latino, sob sua abordagem cultural e linguística, para expandir os recursos de treinamento e webinars para incluir o português brasileiro e o espanhol. Fabrícia obteve a certificação no Master Training através do ACE Interface por meio do PTTC Nacional Hispânico-Latino e está trabalhando para aumentar a conscientização da comunidade e a prevalência de ACEs e seu impacto na saúde pública, utilizando abordagens baseadas em evidências para criar resiliência nas organizações e comunidades hispânicas e latinas. Muito obrigada, Dolca, por essa apresentação. Muito obrigada, Dr. Mancini, Victor e toda a equipe do PTTC Nacional Hispânico Latino e a NAUBA. Olá a todos e sejam bem-vindos. Eu estou muito grata por falar sobre esse tópico tão importante e por ter sido convidada por este PTTC para participar do treinamento de treinadores mestres do ACE Interface no ano passado, sendo treinada por Laura Porter, Kathy e Dr. Rob Enda. Quer você seja um terapeuta de saúde mental, um professor, um especialista em prevenção, talvez um veterano de guerra, um pai, uma mãe, um líder religioso ou comunitário, ou qualquer que seja o seu interesse em participar desta conferência web. Quero agradecer a todos individualmente por estarem aqui. Isso significa muito para mim. Pessoas como vocês fizeram a escolha de se juntarem a mim hoje para aprender mais sobre as experiências adversas na infância e como construir comunidades de autocura. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer que há mais de 400 pessoas conectadas a esta conferência web. Então, imagine isso. Imagine todas as pessoas em suas casas, escritórios, carros, em seus laptops, telefones, ouvindo as mesmas coisas que você vai ouvir agora. Isso significa que, embora não possamos nos ver, estamos todos conectados por algo que devemos ter em comum para estarmos aqui nesse momento. Então, isso significa que você não está sozinho nisso. E eu estou aqui agora, totalmente presente, neste exato momento, e gostaria de convidá-lo a fazer o mesmo. De mim, da minha parte, e dos slides que você vai começar a ver em sua tela agora, você pode esperar que essa jornada na qual entraremos juntos agora será respeitosa, gentil e atenta à sua própria jornada e onde você pode estar na sua fase de autoconsciência e processo de cura no que se refere a este tema. De você, da sua parte, espero que você se concentre, se puder, e se cuide durante a próxima hora e meia em que estará assistindo a essa conferência web e também no decorrer do seu dia. Gostaria de sugerir alguns procedimentos que você pode fazer para se sentir mais calmo em seu próprio corpo. E neste momento tenho alguns exercícios que aprendi no meu curso de dessensibilização e reprocessamento de movimentos oculares, EMDR, por suas siglas em inglês,
e também de outros livros e treinamentos que eu pratiquei comigo mesma e também com meus clientes. Você está convidado a experimentá-los se sentir à vontade de fazê-lo. O primeiro é chamado abraço de borboleta, no qual você cria uma borboleta com as mãos entrelaçando os polegares, como você pode visualizar na figura ou como estou demonstrando agora pelo vídeo. Então você coloca sobre o peito com os dedos apontados para o pescoço, batendo as asas, ou seja, tocando gentilmente esquerda, direita, no seu peito, ou assim como um abraço a si mesmo, também fazendo esses movimentos leves, esquerda, direita, esquerda, direita. Isso é um tipo de estimulação bilateral, de integração do hemisfério direito e esquerdo dos cérebros e também pode ser alcançado através de movimentos como dança, percussão, natação. Então, observe que eu tenho na foto aí também um meio sorriso, enquanto pratico o abraço de borboleta. E essa é uma outra técnica também utilizada na terapia comportamental dialética chamada meio sorriso. E eu gosto muito de usar esse meio sorriso porque sinto uma mudança instantânea no meu humor. Você apenas segura esse meio sorriso enquanto respira por alguns minutos, sentindo os seus pés tocando o chão, e você pode até bater os pés levemente contra o chão, e sempre respirando, expirando lentamente. E lembra-se de que você está no aqui e no agora, nesse momento. Se puder, você também pode usar um travesseiro, de preferência um travesseiro mais pesado, pode colocá-lo sobre o colo, nas costas ou sobre os ombros. E então você sentirá um pouco de pressão que poderá ajudá-lo a se acalmar. E aí está a foto. E o terceiro é esse que vocês podem ver aí na foto também, que é um tipo de estimulação neurovascular. E então você pode colocar então os dedos, né, sobre mais ou menos no meio das sobrancelhas, como você vê na imagem, com uma leve pressão. Ou você pode simplesmente colocar a palma da mão na testa por alguns minutos, ou até 10 minutos, se puder. Se você acha que esses exercícios não são adaptados para você, basta respirar fundo, expirando lentamente. Outras coisas que você pode fazer por conta própria, agora e depois deste webinar, é tentar ter um cobertor confortável, um chá morno sem cafeína, talvez algumas plantas ao seu redor, ou seu animal de estimação. Você pode colorir enquanto escuta esta conferência web, ou fazer qualquer outro exercício que lhe agrade. Você pode ainda optar por silenciar temporariamente, por simplesmente parar de assistir a essa conferência, e eu recomendo que você faça o que precisar para o seu bem-estar. Isso é o estabelecimento de segurança e escolha. Agora eu convido vocês a participar desta pergunta de enquete de linha de base. E embora quem não participou ao vivo não possa responder, eu vou dar a vocês alguns minutos para que pensem na sua resposta. Então a pergunta é: quão familiarizado você está com a compreensão do que é experiências adversas na infância, e eu vou chamar o termo abreviado em inglês, nas siglas em inglês, ACEs, e seu impacto geral na saúde da população? A. Nunca ouvi falar sobre isso, não sei sobre as implicações. B. Eu tenho alguma ideia, mas não sei sobre as implicações. C. Eu tenho uma ideia clara, mas não uso esse conhecimento no meu trabalho diário. E D. Posso explicar bem o que são ACEs e suas implicações e incorporo esse conhecimento no meu trabalho diário. Então, eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem. E na conferência ao vivo, eu diria que
como resultados, nós tivemos que 10%, mais ou menos, das pessoas selecionaram A, 20% B, 41% C e 29% D. Isso significa que muitos tinham uma ideia clara do que são as ACEs, mas realmente não usavam este conhecimento no seu trabalho diário. E aqui está uma visão geral deste webinário de hoje. Esteja ciente de que este é um webinário de 1 hora que representa uma versão resumida de uma apresentação muito mais longa. Na primeira parte, falaremos sobre o estudo ACEs, o estudo das experiências adversas na infância, e por que esse estudo é importante. Na segunda parte, nos aventuraremos no cérebro e o que acontece no cérebro quando você vivencia adversidades. E eu gostaria de dar uma atenção especial à terceira parte, resiliência, porque aqui é onde avançamos juntos como as pessoas resilientes que somos. Escolhi essa citação porque define o tom da jornada que estamos prestes a começar. O mundo quebra a todos e depois muitos são fortes nos lugares desfeitos. Esta citação me lembra aquela imagem de um vaso rachado com luz passando pelas fendas. Você sabe por que, às vezes, uma crise é uma rica oportunidade significativa em nossas vidas? Acredito que isso é porque nos leva a esse momento, de quando olhamos para tudo que passamos em nossas vidas, fazendo sentido agora. Alguns de nós, imigrantes Latinx nos Estados Unidos, experimentamos isso hoje, neste contexto da pandemia. Estamos preparados para isso, para estarmos em modo de sobrevivência, para o modo compassivo e generoso de cuidar de nossos vulneráveis mais amados. Também por causa de nosso valor cultural de respeito, você sabe do que estou falando. Essas sementes do tipo de amor mais profundo e atencioso que vem dos nossos avós e dos nossos antepassados. Eles nunca morrem. Somos todos portadores de suas sementes e os espalharemos para sempre, onde quer que estejamos. Eu acredito que este tipo de amor é a força mais poderosa do universo. E isso não é apenas para os hispânicos e latino-americanos, mas ao redor do mundo. Isso é válido para todos nós. Apenas assista com uma atitude de curiosidade e admiração, e você verá o melhor da raça humana acontecendo no coração do caos. Hoje, eu gostaria de dedicar esta apresentação a todos os avós do mundo, nossos abuelos e abuelas. Então, seguindo em frente, vamos começar sobre o estudo ACE, em português, EAI. Eu estarei dizendo que as ACEs se referem a experiências adversas na infância. E quando digo adversidade aqui, pense em um tipo de experiência ou resposta ao estresse que possa ser entendida como tóxica para nós. Existem estressores da vida que podem ativar respostas positivas ou toleráveis em nossos cérebros e corpos. Mas há experiências que, dependendo de vários fatores, como a idade de quando isso aconteceu, gênero, se menino ou menina, condições ambientais, vulnerabilidades ou diferenças individuais, e principalmente a intensidade da duração dessas experiências, podem ser impressas como tóxicas para nós. Portanto, quando uso o termo adversidade, não estou necessariamente falando sobre a natureza do evento ou experiência de vida, como guerra ou pobreza, mas estou falando sobre os efeitos desses eventos sobre a nossa neurobiologia, nossa saúde em geral e o nosso ambiente, fazendo com que sejam transmitidos através de gerações, incluindo efeitos das experiências adversas com os sistemas de opressão profundamente enraizados e suas microagressões,
traumas de violência comumente vivenciados por alguns grupos minoritários, como os Latinx imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Vou compartilhar com vocês as conclusões do estudo ACE. Esse estudo confirma com evidências científicas que a adversidade no início da vida aumenta problemas físicos, mentais e comportamentais mais tarde. Este é o maior estudo do gênero, com mais de 17 mil participantes, e foi desenvolvido em copatrocínio pela Kaiser Permanente do Estado da Califórnia e pelo CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, de Atlanta, no início dos anos 90. O Dr. Enda, que projetou o estudo da ACE enquanto trabalhava como cientista sênior no CDC, revisou e aprovou todas as informações do estudo que hoje relato a vocês. Esse slide mostra as 10 categorias de ACEs que foram estudadas. O CDC agora rastreia 8 categorias em vários estados americanos. Os tipos de negligência foram excluídos. O primeiro grupo refere-se à disfunção da família. Uma à esquerda, que inclui o crescer com o abuso de substâncias, ou seja, alguém da família muito próximo ter tido problemas com álcool ou outras drogas. Separação ou divórcio dos pais, crescer com um membro da família que estão sofrendo de qualquer transtorno mental, testemunhar violência doméstica, especificamente contra a mãe, ou comportamento criminal na família, como evidenciar um membro da família sendo preso. 3 formas de abuso infantil: abuso físico, abuso sexual e emocional, e 2 formas de negligência foram incluídas: emocional e física. E por negligência entendem como descuido, falta de cuidado da criança, cuidado físico e emocional. As perguntas que utilizaram nesse estudo, e todos os participantes no estudo eram adultos, foram introduzidas com a frase. Então, as perguntas começavam com: durante os seus primeiros 18 anos de vida, um dos seus pais ou outro adulto na sua casa, frequentemente, ou o empurrava, agarrava, batia em você, ou com frequência, ou muitas vezes, batia em você com tanta força que deixava marcas, ou você se machucou? Então, esse é apenas um exemplo da pergunta sobre abuso físico. Então, se a pessoa respondia sim a isso, então isso contava como um ponto, uma categoria de que aquela pessoa sofreu abuso físico na infância. Portanto, todas as 10 perguntas foram elaboradas dessa maneira. Como você pode ver aí no slide das porcentagens, as ACEs são comuns e essa era uma população de classe média e com alto nível educacional. Os estudos das ACEs continuam em andamento e foram adaptados e expandidos também. Muitos estados nos Estados Unidos, incluindo o estado da Geórgia, desde 2018, coletam continuamente informações sobre as ACEs por meio do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco Comportamentais, o BRFSS, por suas siglas em inglês, e as principais descobertas desses dados são muito semelhantes à do estudo ACE original, que vocês podem ver aí. Vocês também podem visitar o site do CDC para ver mais detalhes sobre esses estudos. Como as experiências adversas na infância são tão interrelacionadas, não fazia sentido observar como categorias únicas de ACEs influenciavam os problemas sociais e de saúde. Ao invés disso, médicos e auxiliares e os participantes de pesquisa, os pesquisadores desse estudo, desenvolveram uma pontuação ACE. Portanto, cada categoria conta como um ponto, de modo que as pontuações das ACEs é simplesmente
a soma de cada categoria relatada de 0 até 10. Ou seja, se uma pessoa sofreu abuso físico, independentemente da gravidade ou quantas vezes sofreu, isso não foi medido, isso conta como 1 ponto, e assim por diante. Pense na pontuação dos ACEs como uma medida da dose de estresse biológico infantil. À medida que a pontuação de ACEs aumenta, em média, a exposição aos efeitos do estresse tóxico no desenvolvimento infantil aumenta. Aí você pode ver que apenas 1/3 das pessoas no estudo tiveram uma pontuação de 0 e 16% tiveram uma pontuação de 4 ou mais. Ou seja, as ACEs são comuns e elas tendem a se agrupar. Quando acontece uma ou duas, aumenta as chances de que outras também aconteceram. Agora, observe este gráfico. O que você vê aqui é uma ilustração do que se chama em pesquisa uma relação dose-resposta. Mais ACEs, mais problemas sociais e de saúde. Esse próximo slide especificamente sobre ACEs e depressão. A depressão é a principal causa de incapacidade nos países desenvolvidos. Aqui vemos que o curso de ACEs aumenta, assim como o risco de depressão na forma dose-resposta. O relatório de sinais vitais do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, de novembro do ano passado, afirma que a prevenção de ACEs poderia reduzir o número de adultos com depressão em até 44%. As ACEs são mantidas no corpo, levando a problemas de saúde, problemas comportamentais e físicos na idade adulta. Alguns desses problemas são inadvertidamente passados à próxima geração. A luta contra um distúrbio do uso de substâncias ou a depressão é parte da transmissão intergeneracional das ACEs. Esse próximo slide está mostrando um dos relacionamentos mais fortes observados no estudo das ACEs. Isso ocorre entre as ACEs e seu risco de tentativas de suicídio. As pessoas com uma pontuação de ACEs de 4 têm quase 20 vezes mais risco de tentativa de suicídio do que as pessoas com uma pontuação de 0. Mas lembre-se de que as ACEs não são um destino. Agora podemos observar como as ACEs podem estar relacionadas a determinados comportamentos e condições sociais. Observe o primeiro conjunto de colunas e compare a coluna azul escura, representando 4 ou mais ACEs, e a coluna azul mais clara, representando 0 ACEs. No entanto, o risco de desenvolver um distúrbio ou um transtorno do uso de substâncias é aumentado em 6 vezes, de uma pontuação de ACEs de 0 a uma pontuação de 6. E quanto a relacionamentos? Pessoas com maior pontuação de ACEs têm mais probabilidades de se casar com uma pessoa com um distúrbio de uso de substâncias. Pense por um minuto como isso indica que as ACEs tendem a ser transmitidas de uma geração para a seguinte. E aqui está uma lista de alguns dos problemas sociais e de saúde documentados pelas publicações de estudos ACE. O CDC estima que pelo menos 5 das 10 principais causas de morte estão relacionadas às experiências adversas na infância. E isso deve nos levar a pensar sobre prevenção. Mais do que nunca, estamos vivendo um tempo com um enorme potencial para mudar a trajetória da saúde e do bem-estar das próximas gerações, se focarmos nos fatores certos, responsáveis pelo nosso bem-estar. Se entendermos as regras universais da nossa interdependência, se reconhecermos o poder e o valor que temos
em nossa capacidade de criar resiliência quando nos unimos, é por isso que é tão importante agirmos para fecharmos as brechas e reduzirmos as disparidades de saúde que nos trata com indiferença. Portanto, todo membro da sociedade pode ser saudável e curado e contribuir com todo o seu potencial para o nosso sucesso coletivo, que é, de fato, a única forma de sucesso. Se reconhecidos que estamos conectados uns aos outros inevitavelmente, esta ideia de sucesso individual é uma ilusão, até mesmo o sucesso de uma única cultura ou sociedade. Olhemos, por exemplo, para os Dreamers por um minuto e veja o quão fácil é ou deveria admitir que eles são esses jovens brilhantes e cheios de potencial para retribuir à sociedade e assim por diante. É provável que eles se beneficiem de algumas leis americanas que apoiem que eles, por exemplo, paguem a taxa de quem mora no estado para a faculdade, por exemplo. Ou até mesmo que seja traçado para eles um caminho para a cidadania americana. Eles estão, de certa forma, em uma posição um pouco mais privilegiada do que os outros em suas comunidades. Digamos que poderiam ser os primeiros da fila, e deveriam ser. Mas eu pergunto, quem os criou? E os pais, os avós e as pessoas de mais idade em suas comunidades? A rede social poderosa em que eles, os Dreamers, se apoiam. Essas pessoas que não são necessariamente as pessoas mais queridas e valorizadas na sociedade, têm o brilhantismo de seus filhos para mostrar como estão bem equipadas com ferramentas que muitas vezes não se encontram nos livros, nem em formação acadêmica, nem em riquezas ou status social. Então, elas também merecem reconhecimento, elas têm um valor e uma contribuição tremendas. Então, como reunimos tudo isso para defender a causa da prevenção de ACEs e de sua transmissão intergeneracional como a maior oportunidade para melhorar o bem-estar das populações humanas? Esse slide mostra a porcentagem de vários problemas sociais e de saúde que os epidemiologistas estimam serem causadas por experiências adversas na infância. O cálculo que eles usam é chamado de risco atribuível na população, representado pelo derramamento de óleo nesse slide. Isso significa que, ao prevenir ACEs, estamos potencialmente impedindo ou reduzindo essa quantidade de problemas e muitos outros ao mesmo tempo. Observe, portanto, por exemplo, a porcentagem para insatisfação com a vida de 67%. Ou você pode considerar o uso de maconha de 54% ou ansiedade 55%. Todas essas altas porcentagens são associadas às ACEs. Portanto, não importa se você está trabalhando para prevenir doenças cardíacas ou câncer, ou acabar com a falta de moradia, ou problemas com drogas, ou melhorar a lucratividade dos negócios. Podemos alinhar uma parte do nosso trabalho em torno de um objetivo comum, que é o de impedir o acúmulo de ACEs e moderar seus efeitos. Até aqui, você pode estar pensando sobre os estressores adicionais experimentados pelos imigrantes Latinx nos Estados Unidos. Então, aqui, reuni alguns dos fatores estressantes adicionais que precisamos levar em consideração ao trabalharmos com famílias Latinx. Por exemplo, trauma experienciado durante a pré-migração, migração e pós-migração.
antes da migração. Quantas histórias eu ouvi, e talvez você também na sua comunidade, ou muitas histórias de clientes, e até mesmo a minha própria história, ou a sua própria história. Tendo ficado, por exemplo, com meus irmãos, quando minha mãe migrou para cá, muitos anos antes de mim. Muitos dos clientes adolescentes com quem trabalhei vieram também depois de 5 ou 10 anos ou mais, depois de se separarem dos seus pais, ou um dos pais. E ao chegarem aqui, com quase nenhum inglês, tendo que se ajustarem ao país, tendo que se ajustarem ao novo formato de família, às vezes com padrastos, madrastas, novos irmãos e assim por diante. Tudo o que você vê nessa lista de estressores adicionais causa um impacto na saúde comportamental. O que fazia e faz muito sentido em como esses adolescentes, esses jovens estavam se sentindo e quão difícil é emocionalmente de experienciar esses estressores adicionais. Quando eu trabalhei com o subsídio da teleterapia, procuramos trabalhar com pessoas que estavam em comunidades mais carentes, comunidades rurais, que não tinham acesso à terapia de outra maneira que não fosse através da terapia online. E isso foi já faz alguns 4 anos. Então, acabamos servindo algumas pessoas que se identificavam como refugiados ou solicitantes de asilo, aqui no estado da Geórgia. E suas histórias foram os exemplos mais vívidos das dificuldades que alguém pode ter que passar durante e depois da sua chegada nos Estados Unidos. Pessoas que quase morreram por mais de uma vez. Pessoas que estavam com tanto medo e que relataram terem vivido níveis incríveis de violência em seus países de origem e também sofreram ao vir, ao transitar, ao migrar para cá e também depois que chegaram. E por anos, escutando todas essas histórias de trauma, como esses estressores adicionais, ao trabalhar com a comunidade Latinx, ao trabalhar com esses jovens e também adultos, obviamente experimentei estresse traumático secundário ou fadiga por compaixão. Mas certamente esse é um tópico extenso para uma outra ocasião. Agora, em um estudo realizado por Pereira e Ornelas, com uma amostra aleatória de 281 adolescentes nascidos no exterior e seus pais, 29% de adolescentes e 34% dos pais nascidos no exterior reportaram sofrer de trauma durante o processo de migração. Entre os 21% dos pais e 9% dos adolescentes corriam alto risco de desenvolver TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Agora, isso significa que eles desenvolverão TEPT? Não necessariamente. Precisamos combinar não apenas as experiências durante a migração, mas antes e depois dela, que contribuirão ou não para o desenvolvimento de TEPT, bem como fatores do meio ambiente. E não se esqueçam também dos fatores que contrabalanceiam as experiências adversas de infância, que são as experiências positivas, os fatores positivos, protetores e de resiliência que devem ser considerados. Nos centros de detenção na fronteira do sul dos Estados Unidos, todos nós conhecemos essa crise humanitária. Separações familiares, nenhum plano de reunificação de famílias, falta de tratamento médico adequado, mortes de crianças, vários tipos de estresse tóxico acontecendo nesse momento e nesses últimos anos. Trabalhei com um cliente menor de idade que era um solicitante de asilo que passou sozinho por todas essas experiências. A partir da narrativa de trauma deste cliente, ficou claro que as experiências no centro de detenção americano foram tão ou mais relacionadas com seus sintomas de TEPT apresentados quanto experiências traumáticas vividas anteriormente. Situações de vida instáveis.
Isso também acontece em outros lugares e a falta de trabalho estável e as necessidades básicas definitivamente farão parte dessa experiência. Situações semelhantes realmente acontecem no Brasil, com a migração dos venezuelanos. Meu irmão esteve recentemente em Manaus e está fazendo um documentário que vai relatar um pouco sobre isso. Então, temos um estresse aculturativo. Basicamente, isso é ajustar a se adaptar a um novo mundo, uma nova cultura, uma nova língua e a estilos de vida diferentes. Em um estudo muito interessante de Arbona e colegas, comparando o estresse aculturativo e com imigrantes latinos documentados e não documentados no Texas, descobriram que o medo de deportação estava no mesmo nível para ambos os grupos e era um preditor exclusivo de estresse extrafamiliar e intrafamiliar relacionado ao estresse da aculturação. Discriminação percebida e distúrbios da vizinhança. Isso inclui experimentar ou testemunhar a discriminação direta ou sutis de humilhação e intimidação que podem ser alimentadas por percepções sobre anti-imigração, políticas de imigração e ilustrada por insultos diretos como você não é daqui, volte para onde você veio, e outras formas de violência verbal e física explícitas, o que tem acontecido muito, especialmente nos últimos anos recentes. Portanto, isso também é muito comum e muito bem relatado na literatura como um dos fatores que contribuem para problemas de saúde mental. A barreira da linguagem entre pais e filhos, por exemplo, comumente observada no cenário clínico, e como clínicos, muitas vezes, em sessões familiares, não é incomum que nós temos que mediar e traduzir conversas entre pais e filhos, do espanhol para o inglês, e vice-versa. Então, aqui estão alguns desenhos perturbadores de crianças migrantes na fronteira do sul dos Estados Unidos, que representam esse conjunto único de adversidades violentas na infância que lhes foram impostas. A Associação Americana de Psiquiatria reconhece que o impacto da separação de famílias de imigrantes e a detenção indefinida é generalizada, a longo prazo e prejudicial aos traumas físicos, mentais e emocionais na infância. A seguir, você pode ver uma tabela de um estudo com uma amostra de 1.093 alunos do ensino médio de comunidades urbanas e sociais economicamente desfavorecidas, que participaram de um acompanhamento de 2 anos depois, relatando altas taxas gerais de ACEs. 11% da amostra reportou ser de origem hispânica ou latina. Esta tabela inclui informações sobre a experiência de vida dos 10 ACEs discriminados por gênero, raça e etnia, como você pode ver. A ACE mais comumente relatada foi a separação dos pais, 27,5%. Pelo menos 1 em cada 7 entrevistados relatou ter experimentado várias coisas, como em um pai desempregado, ou um pai com problemas de bebidas ou drogas, ou testemunhando um assassinato. As respostas dos brancos para os pais que tiveram problema com bebidas ou drogas eram cerca de 50% maiores do que a dos negros e 30% maiores do que as dos hispânicos. Portanto, as duas categorias em que os hispânicos relataram taxas mais altas do que os brancos eram a de terem testemunhado um ferimento ou um assassinato grave, uma taxa 2 vezes maior, e também de ser ameaçado com uma arma, mantido em cativeiro ou sequestrado, e era 42% maior do que foi relatado pelos brancos e quase 2 vezes maior
do que o que foi relatado por negros. E a seguir, temos um estudo realizado com 1.420 participantes para examinar o uso de substâncias com hispânicos no sul do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Como você pode ver nesta tabela, o número de ACEs foi significativamente associado a cada categoria de uso de substâncias. Uma diferença no número de ACEs de 0 a 8 foi associada a uma probabilidade 22% maior de fumar, uma probabilidade 24% maior de beber compulsivamente, uma probabilidade 31% maior de usar maconha e uma probabilidade 12% maior do uso específico de drogas pesadas. Especificamente, o abuso verbal e físico foram associados ao consumo de álcool, consumo de cigarros, maconha e drogas pesadas, e a separação ou divórcio dos pais foi associado ao uso de cigarros e maconha. Agora, vamos respirar fundo e, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês possam pensar na sua resposta sobre essa pergunta de votação ou de enquete. Verdadeiro ou falso? Crianças de famílias imigrantes hispânicos que vivem abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos têm uma maior prevalência de exposição a ACEs em comparação com crianças de famílias nativas dos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? Bom, neste webinário ao vivo, 91% das pessoas disseram que era verdadeiro e apenas em volta de 9% disseram que era falso. Portanto, levantei essa questão apenas para mencionar uma descoberta interessante. Um estudo de Caballero e colegas que conclui que, na verdade, crianças em famílias imigrantes tinham chances significativamente menores de exposição a ACEs, apesar da maior prevalência de pobreza quando comparados com famílias nativas dos Estados Unidos. Isso foi em torno de 80% contra 47% e 30% das famílias eram famílias nativas dos Estados Unidos que relatavam altos ACEs em comparação com apenas 60% das crianças em famílias imigrantes. No entanto, isso pode não refletir uma verdadeira vantagem para a saúde dessa população. Pode haver fatores não medidos e eles podem também camuflar a exposição dessas crianças às ACEs. E mais tarde, quando falarmos sobre resiliência, podemos falar também sobre o que fatores resilientes amortecedores pode ser que existe nessas famílias hispanas. E além disso, essas próprias perguntas podem falhar em capturar as experiências específicas com as adversidades nessa população específica dos hispânicos. Lembre-se de que conversamos sobre questões sociais altamente complexas e esta apresentação não é uma tentativa de fornecer soluções simples para elas. Então, passamos para a segunda parte desta apresentação e vamos falar um pouco sobre o cérebro. Vamos respirar fundo outra vez e você pode decidir praticar um pouco as técnicas de grounding ou enraizamento, enquanto olha para essa imagem de nova vida e esperança. Vamos falar sobre o que acontece no cérebro quando experimentamos experiências adversas na infância. Sabemos que nossas memórias de infância são armazenadas em nossos corpos e não apenas em nossas mentes. A prevenção procura as causas e condições básicas para explicar os problemas atuais. No caso de trauma, a neurobiologia humana, nosso sistema nervoso, pode ser uma fonte de risco e também uma fonte de soluções. O sistema nervoso central consiste no cérebro e na medula espinhal,
que integram todos os nossos sentidos e informações de receptores localizados em todo o corpo humano. O sistema nervoso considera a entrada sensorial no contexto de cada segundo, quase instantaneamente, nos termos em que nossa compreensão e resposta ao mundo em que vivemos e nossos neurônios são altamente eficazes no processamento e transmissão de informações com um importante objetivo ao se adaptar maneiras que nos mantêm vivos. O Dr. Martin Teichner, da Universidade de Harvard, revisou e aprovou todos os fatos científicos sobre o cérebro nessa apresentação. Então, por que o trauma na infância tem tanto impacto? Vamos começar a entender. Aqui nesta imagem, você pode ver um conjunto de neurônios. Se você vir o da esquerda, é assim que eles podem parecer no momento do nascimento. E em seguida, o próximo durante a idade escolar e o outro na puberdade. Observe que não existem muitas conexões no nascimento. Os bebês nascem apenas com as conexões e funções cerebrais necessárias para aquele momento da vida. A maior parte da fiação do cérebro ocorre como resultado da experiência de vida de nossos sentidos. Aos 6 anos de idade, as mesmas células cerebrais agora têm muitas conexões. A fiação do cérebro depende da experiência, da estimulação. O que é mais experienciado tende a formar conexões mais fortes entre as células nervosas, que formam essas redes. E esse processo é chamado de ramificação ou arborização. A última seção à direita representa os 14 anos de idade. Agora observe que há menos conexões. Por quê? Porque as conexões menos experimentadas tendem a se perder nesse período em um processo chamado poda sináptica. Este fenômeno ajuda a explicar por que a negligência, a falta de cuidado, a falta de estimulação ou não obter as experiências de que precisamos na infância tem um impacto negativo tão poderoso na saúde e no funcionamento social. Mas lembre-se de que este não é um destino, da mesma maneira que pode acontecer conexões positivas também que formamos. Agora você vê como o cérebro se desenvolve. Há períodos sensíveis para cada região do cérebro, em que o tamanho e as funções funcionais do cérebro são mais afetadas pela experiência e mais vulneráveis ao estresse tóxico, ou seja, há períodos com mais sensibilidade e vulnerabilidade ao trauma. Um desses sistemas elaborados é o sistema límbico. As funções do sistema límbico se concentrarão na capacidade de regular hormônios, humor, batimentos cardíacos e comportamento sexual. Isso é vital para o aprendizado. A memória nos processos de reforço, de recompensa, que nos ajudam a permanecer em um caminho saudável. Isso é muito importante em nosso sistema de luta ou fuga, nossa resposta ao perigo. O hipocampo e a amígdala são duas regiões no sistema límbico vitais para formarmos relacionamentos saudáveis. Eles regulam o pânico, o medo e toda uma gama de respostas emocionais. Eles nos ajudam a regular as explosões emocionais quando precisamos. O estresse tóxico ou essa adversidade intolerável em alta frequência e de maneira abrupta e mais do que a criança está pronta a preparar, e o que você pode chamar também de trauma, que não é só definido pelo evento, mas como a pessoa reage ao evento,
Então, essas experiências na primeira infância têm efeitos profundos nas estruturas e funções cerebrais. O elaborado sistema de sinalizações em nossos cérebros determina em uma fração de segundo quando a informação vem da visão, do som, toque, paladar ou cheiro, e quando entra no cérebro, e em seguida isso deve ser processado, ou se essa informação deve ser filtrada em favor da sobrevivência. Ou seja, aquilo que é captado através dos sentidos é em frações de menos de segundos, processado em termos de perigo ou não. O estresse pode ser interpretado pelo cérebro como algo que podemos tolerar ou como algo insuportável. Os seres humanos são realmente feitos para ficar sob esse tipo de estresse por cerca de 20 minutos por vez, tempo suficiente para se preparar para lutar ou se esconder. Imaginem isso. Portanto, experiências que fazem com que as reações químicas hormonais desse tipo de estresse no corpo sejam produzidos continuamente por um longo período de tempo, como, por exemplo, no abuso infantil, e pensem nos tipos de abuso medidos pelo ACEs: abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligência, ou até mesmo por viver em uma zona de guerra, ou por passarmos por situações perigosas e de alta insegurança, como a que vivemos agora, nesse momento, nesse contexto da pandemia. Eles podem ter um grande impacto sobre o desenvolvimento. E aqui estamos falando na infância. Quando estamos desenvolvendo sob nessas circunstâncias, nosso corpo tende a se preparar para a vida em um mundo perigoso. E também podemos ter dificuldades em desligar esse sistema que está em alerta para o perigo quando nos tornamos adultos, que faz parte do que acontece quando desenvolvemos transtorno de estresse pós-traumático. Nossos corpos, neste modo de funcionamento, estão sendo bombardeados com os hormônios de estresse por tempo prolongado e contínuo. E isso pode ser altamente estressante para o corpo. Por exemplo, pessoas que tiveram estresse traumático desde a concepção até os anos da infância, provavelmente terão uma linha de base mais alta dos hormônios do estresse, como o cortisol, em seus corpos. Como resultado, essas pessoas podem ter um pavio muito curto, serem focadas em si mesmas e terem dificuldades de mudar de um modo emocional para um modo de solução de problemas. Se o cérebro está voltado a que pode haver perigo a cada esquina, estar focado nas outras pessoas e em outros detalhes e pensar em opções não contribuiria para a sobrevivência. Esse cérebro não foi treinado para isso, mas sim para ficar no modo de sobrevivência. Assim, quando lhe pedi para praticar os exercícios de grounding ou enraizamento, tocando os pontos neurovasculares na parte da testa, por exemplo, estamos tentando ativar o fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, a parte do cérebro que nos ajuda a tomar decisões, a pensar, a raciocinar sobre as coisas. Então, é mais uma solução que se diz, por exemplo, de cima para baixo, da parte superior do cérebro para partes mais do que enfocada nas partes mais inferiores do cérebro, para nos ajudar a acalmar esse sistema nervoso e esse cérebro primitivo que é ativado, que está em alerta. Portanto, o que acontece com esses hormônios de estresse, como cortisol e há muitos outros, quando permanecem por um longo tempo, é que eles são tóxicos para as células cerebrais. E essa toxicidade inclui dificultar o desenvolvimento de redes neuronais saudáveis e pode até mesmo causar a morte das células cerebrais. E é por isso que chamamos
trauma ou estresse tóxico, por esse tipo de estresse imprevisível e episódico que acaba por danar ou por prejudicar o desenvolvimento cerebral. Por uma questão de tempo, eu terei que acelerar um pouco essa parte sobre epigenética, pois ainda temos que chegar à resiliência. Quando se fala sobre epigenética, podemos adicionar a todas essas informações anteriores a capacidade de lermos as mensagens nos nossos genes e como isso é influenciado por nossas experiências. Os cientistas descobriram que as respostas ao estresse podem ser passadas de uma geração para outra. De modo que um estudo interessante condicionou ratos no laboratório a terem medo do cheiro das flores de cerejeira. Quando o odor da flor de cerejeira entrou no ambiente dos ratos, eles se amontoaram atordoados do medo até que o odor foi removido. Esses ratos tiveram filhotes que cresceram sem nenhuma exposição ao odor das flores de cerejeira. Essas gerações de ratos foram separadas de seus pais e colocadas em um ambiente diferente. Quando o cheiro das flores de cerejeira foi posto em seu ambiente, os ratos ficavam agitados e tinham uma sensibilidade pelo cheiro das flores aumentada. Portanto, isso mostra como o campo da epigenética pode nos ajudar a entender como grupos de pessoas podem ser profundamente afetados por traumas históricos, apesar dos esforços atuais para cuidarmos bem uns dos outros. Como podemos curar as feridas e os traumas dos nossos ancestrais? Podemos não saber completamente a resposta a essa pergunta, mas sabemos que somos os responsáveis hoje, porque somos os adultos que vivem no presente, no agora. No entanto, vamos pensar novamente sobre o lado positivo das experiências sendo passadas de uma geração para outra. Os cientistas estão testando se características positivas, como comportamento de cuidar e proteger, podem ser herdadas dos pais e dos avós. O campo da epigenética nos dá esperança de que os nossos modos de nos relacionarmos possam criar mudanças positivas e duradouras na expressão genética e criarmos comunidades que se autocurem e que possam estabelecer um caminho duradouro de cura e recuperação geracional. Então, estamos construindo comunidades com capacidade para isso, e isso pode ser passado para as próximas gerações. Agora, você pode relaxar e respirar fundo, porque vamos falar sobre a parte mais positiva, que é resiliência. Então, se você puder, eu gostaria que você lesse isso em voz alta para você mesmo ou em silêncio, e darei a você algum tempo para ler o que você vê nesse e no próximo slide. Os relacionamentos com pessoas atenciosas, amorosas e competentes são contribuintes vitais para a resiliência e a recuperação. Quando você ouve pessoas, quando ouvem falar das descobertas do estudo ACEs, elas costumam perguntar sobre resiliência. Nosso desejo de resiliência leva naturalmente à busca de maneiras de ajudar famílias e comunidades. Aqui podemos ver os principais sistemas de proteção que interagem e orientam a adaptação positiva. Esses sistemas são capacidades individuais, ou seja, características individuais da pessoa, habilidades, apego e pertencimento a pessoas atenciosas e competentes, pessoas adultas, na comunidade protetora, na comunidade de fé e os processos culturais.
O que sabemos sobre os indivíduos que se saem bem, apesar das adversidades? E você pode até pensar e começar a se comparar. Ah, porque eu, alguém que eu conheço, sofreu tantos traumas, mas está super bem na vida. Ou quase não teve problemas. Ou você pode pensar que uma outra pessoa que sofreu menos traumas, aparentemente, tem tantos problemas, tantos transtornos de saúde físicos e também comportamentais. A resiliência pode ser adquirida ou é algo que a pessoa nasce com ela? Algumas pessoas são mais resilientes, digamos assim, do que outras. Então, essas são algumas perguntas que vocês podem estar se fazendo. Sabemos que os 3 sistemas de proteção estão alinhados. As pessoas se saem melhor quando vivem em famílias e comunidades prósperas. O que é isso, prósperas? No sentido de estarem bem equipadas emocionalmente e socialmente a lidar com problemas. Podemos ajudar-nos mutuamente a desenvolver atributos pessoais que nos ajudam a enfrentar as tempestades da vida real. Atributos pessoais ou capacidades individuais incluem visões positivas da própria vida, autoeficácia e autorregulação, capacidade de se regular emocionalmente, os quais são discutidos detalhadamente na literatura sobre resiliência. Isso pode ser aprendido e desenvolvido e depende muito dos adultos com quem interagimos na infância. O segundo sistema de proteção que podemos cultivar é o sentimento de pertencer. Muitas pessoas falam sobre a importância das pessoas em suas vidas. Pessoas que reconhecem e incentivam nossos talentos e interesses únicos. O relacionamento com pessoas atenciosas e competentes que respeitam as nossas identidades, quem somos, e respeitam os nossos limites e não nos impõem ou forçam suas próprias crenças e valores, contribuirão para a resiliência e a recuperação. Às vezes, essa mensagem é encurtada e inclui apenas relacionamentos de cuidado. Mas a competência exige o aprendizado de novas habilidades e a prática de estabelecermos segurança em todas as suas formas quando nos relacionamos com pessoas. E pessoas que foram neurologicamente programadas para a sobrevivência em um mundo perigoso ou imprevisível. Para essas pessoas, captar sinais sociais, problemas com vícios e laços familiares e outras consequências de trauma no desenvolvimento podem ser um desafio para relacionar-se com amigos e vizinhos. Os relacionamentos que fornecem segurança e esse senso de pertencimento devem ser a norma à medida que aprendemos e aprimoramos nossas habilidades e competências para serem relevantes e úteis em momentos de estresse e desafio, bem como durante a celebração e o descanso. Isso é muito útil para todos nós nesse momento. Então, em outras palavras, as pessoas que mais podem contribuir são as pessoas que são competentes para ajudar, tanto nos momentos de celebração e descanso, a trazer calma, aceitação e essa ideia e essa sensação de pertencimento, e também as pessoas que estão neurologicamente preparadas a viver em situações de estresse e situações difíceis. Essas pessoas também podem, estando em seu sistema de alerta, proteger a sociedade e proteger a comunidade. E, ao mesmo tempo, conseguir também trazer a si mesmo e aos outros para um estado também de descanso e relaxamento. As comunidades são muito poderosas. Quando as comunidades se engajam no desenvolvimento de capacidades, investigamos profundamente as experiências humanas que moldaram seu passado e influenciaram o presente de geração em geração, e as pessoas passam a sua história de experiência
incluindo sua rica herança, linguagem e tradições, e também a experiência de traumas históricos, escravidão, racismo e injustiça. Embora o estudo das ACEs não tenha medido traumas históricos, como escravidão, ou crianças que estão sendo separadas de seus pais e forçadas a negar sua cultura e seu idioma, a pesquisa em neurobiologia sugeriria que essas e outras experiências traumáticas que elevam os hormônios do estresse por longos períodos de tempo teriam efeitos negativos prolongados. Mas é importante ressaltar que para cada história de trauma, há também uma história de sobrevivência, uma história de resiliência, de continuidade cultural, incluindo a recuperação de caminhos culturais após o tempo de perda, que é um poderoso fator de bem-estar. Quando uma comunidade, uma sociedade, especialmente um grupo minoritário, consegue se reerguer e usar as suas fortalezas, os seus pontos fortes, para se restabelecerem na sociedade, buscando por justiça. Gostaria de perguntar o que é conhecido por criar resiliência? O que é conhecido pelas comunidades hispânicas e latino-americanas como um fato muito importante para criar resiliência? Vou deixar você com essa pergunta. Mas posso antecipar, com base em outros experimentos e experiências de pessoas de outros estados, por exemplo, sentir apoio social e emocional gera esperança. Ser capaz de contar com adultos de várias maneiras também pode ajudar a gerar esperança. Trata-se de reciprocidade. Como os adultos de um bairro ou uma comunidade contribuem para ajudar e ser ajudados e cuidar das famílias uns dos outros, das crianças uns dos outros. Tenho certeza de que você pode ver isso no noticiário, nos jornais, nos meios de comunicação, na mídia social e na sua própria experiência em seu próprio país ou comunidade. E isso que estamos vendo agora é o quarto fator, que é o tipo mais difícil de capital social a ser construído. Está escrito sobre isso extensivamente na literatura de preparação para desastres e é chamado ponte social. E quando as comunidades têm altos níveis de ponte social, são mais capazes de se recuperar após um desastre natural. Então, o que é ponte social? Pense no círculo de pessoas que você conta normalmente para obter ajuda e apoio. Quão comum é que um de vocês, ou parte de vocês, alcance fora do seu círculo alguém que você não conhece bem para levar ajuda ou para trazer para o seu círculo? Quão comum é alcançar pessoas fora do seu círculo para ajudar? Esse alcance entre grupos sociais é uma ponte social. E vemos isso em todos os lugares agora. Minha querida amiga e irmã que vive na Itália acabou de compartilhar comigo, via WhatsApp, um post compartilhado nas mídias sociais que diz: a China enviou máscaras médicas para a Itália e escreveu nas caixas uma citação de um poema romano: somos ondas do mesmo mar. O Japão fez doações para a China e escreveu nas caixas uma citação de um poema chinês: temos montanhas e rios diferentes, mas compartilhamos o mesmo sol, lua e céu. Isso é um fenômeno. Você e eu e o mundo inteiro estamos vivendo isso nesse momento que é um desafio e uma oportunidade. Nós temos este poder e estávamos e estamos preparados a construir isso. Então aqui podemos ver apenas parte do processo e para apoiar as comunidades de autocura. O que isso envolve? Isso envolve expandir a liderança, ou seja,
envolver pessoas-chave de suas comunidades, que são afetadas pelas ACEs. Envolve desenvolvimento de uma linguagem comum, para que todos falemos a mesma língua, entendemos os mesmos termos, de um entendimento comum. Envolve comunidades de aprendizado, treinamento de comunidades, educação de todos os membros e, como resultados, comunidades empoderadas e protetoras de si mesmas. Que legado criaremos? Então, qual é o resultado em que vamos focar? Aqui temos alguns princípios fundamentais dos sistemas de atendimento informados sobre trauma, que em inglês se diz Trauma Informed Care, e se abrevia pela sigla TIC. Acabei de adicionar esse slide porque sabemos sobre ACEs, sabemos sobre comunidades de autocura. Como implementamos isso? Como agir sobre isso? Começamos escrevendo a jornada, tornando-se consciente do trauma, sensível ao trauma e respondendo ao trauma. E depois, de uma maneira informada ao trauma. Ou seja, há vários passos a se seguir e começa simplesmente pela conscientização do que é trauma e de que tipos de trauma e como que as pessoas podem responder ao trauma. Traumas passados estando respondendo a situações presentes, por exemplo. E isso não é apenas no nível individual, mas também no nível de sistema, no sistema de assistência e alguns dos princípios básicos que preciso considerar quando implementamos e estabelecemos. O primeiro ponto muito importante é segurança. Pessoas que passaram por situações traumáticas necessitam de estabelecimento de segurança, confiabilidade, ter o poder de fazer escolhas. Muitas vezes, escolha é algo que foi tirado de uma pessoa quando ela foi submetida ao estresse tóxico. Então, o poder de fazer escolhas deve ser devolvido às pessoas e às comunidades que sofreram traumas. Colaboração e capacitação e devo seguir em frente por causa do tempo. Aqui eu adicionei algumas atualizações, notícias positivas sobre o que está acontecendo em toda a comunidade Latinx, como existem tantos programas e organizações que estão fazendo um trabalho incrível na construção dessas comunidades de autorrecuperação. Isso pode ser feito aprimorando vários fatores de proteção, como a criação de programas de visitas domiciliares, que são conhecidos por seus resultados positivos. Um deles é o programa de parceria com enfermeiras, os programas de treinamento para pais e suporte à família, criando a educação da força de trabalho. Existem também alguns exemplos do Resilient Georgia, que está criando uma coalizão em todo o estado. Eu participei através da organização ALAS, das suas reuniões, onde eles têm compartilhado as coisas incríveis que estão fazendo em todo o estado, em Athens, em Savannah, implementando programas que envolvem a implementação de programas de mindfulness ou atenção plena nas escolas, aliados de saúde mental nas escolas, criando zonas de atenção plena e zonas de resiliência e também treinamento em todo o estado. Pesquisas, prática e avaliação. Assim podemos ver mais slides, onde você pode ter informações adicionais, se você quiser pesquisar mais sobre isso. E aqui apenas algumas informações adicionais do CDC sobre como prevenir o abuso infantil. Então, tudo começa com a avaliação das necessidades da comunidade local com a qual você trabalha. O que essa comunidade em particular precisa? Precisamos perguntar o que está causando experiências adversas na infância nessa comunidade. E, em seguida, criar um plano e estratégias para lidar com elas, sempre usando uma perspectiva de pontos fortes ou fortalezas, sempre descobrindo o que a comunidade já tem e como podemos usar o que a comunidade já tem como fortalezas para esse sistema de autocura. Devemos considerar que somos todos líderes,
temos todos uma contribuição a fazer ao mundo para que ele se torne um lugar melhor. As adversidades de hoje podem ser usadas para nos tornar melhores. É um despertar, é um chamado para fazer uma pausa, conectar-nos, sentir e refletir sobre a direção que queremos tomar como habitantes deste planeta. Então, assim finalizo e agradeço muito a oportunidade de realizar esta apresentação em português também. Aí vocês podem ver algumas referências e recursos adicionais. Vocês podem acessar os links do CDC, da Harvard, sobre estresse tóxico e outras organizações que explicam sobre trauma infantil. Outros recursos específicos para o estado da Geórgia. E agora, começamos então sobre a parte de perguntas e respostas que foi conduzida pela senhora Dolca Michele Zelaya. Obrigada, Fabrícia, que apresentação maravilhosa. Agora vamos mudar para a parte de perguntas e respostas. E vamos começar com a pergunta de Regina Morales. Você diz que as ACEs aumentam nos países desenvolvidos? E a resposta é, bem, o que vimos em um desses estudos é que o número de ACEs que você conhece, sua pontuação total, pode ser maior, independentemente de fatores como pobreza. Existem alguns fatores ambientais de países subdesenvolvidos que podem contribuir a fazer com que as ACEs aconteçam. Isso é certo. Vemos isso com as disparidades na saúde, em um número diferente de contextos. Mas em alguns estudos aqui nos Estados Unidos, com populações que estavam em situações de pobreza, não necessariamente. Essa é a resposta, não necessariamente. Pobreza, se é isso que você quer dizer, é um determinante de saúde. Mas existem outros fatores e fatores estruturais, fatores individuais, ambientais e várias outras coisas a serem consideradas para poder afirmar isso. Eu usei esse estudo em particular porque sabia que isso ia ser controverso e queria chamar a atenção para essa possibilidade. Mas é claro que esperamos que com a pobreza e as outras variáveis desvantajosas que estão acompanhadas e relacionadas à pobreza, é bem possível que essas ACEs sejam mais frequentes. Agora temos a pergunta de Alfredo Aguirre. É uma referência a trauma adicional. Como diferenciar um estresse de cultura do conflito entre a aculturação de referência dos pais, assumindo que um estresse cultural tem mais a ver com a dinâmica e a identidade intrafamiliar ou interna? Sim, um é intrafamiliar e o outro é extrafamiliar. Exatamente como há estresse aculturativo, quando você precisa se ajustar e se adaptar quando está imerso em um mundo novo e precisa enfrentar um novo idioma, um novo estilo de vida e cultura, há também a aculturação e as diferenças que acontecem nesse processo dentro das famílias. Na minha experiência, por exemplo, trabalhando com adolescentes e famílias, isso ficou muito evidente. Como é comum que os adolescentes, às vezes, se ajustam e assimilam mais da cultura com uma velocidade diferente das dos pais. E mesmo com a linguagem e o idioma, isso cria conflitos com os pais com relação à assimilação cultural. Às vezes, os pais ou os avós assimilarão menos dessa nova cultura versus a cultura anterior. E as crianças e os jovens, especialmente se chegaram aqui quando crianças, estiveram imersos nessa cultura de uma maneira diferente. Então, quando nós juntamos as duas gerações, por exemplo, numa sessão familiar, quando as questões surgem, existem muitas questões que se referem a esse conflito resultante de como os dois grupos experimentam a aculturação e quando estão vivendo juntos, quando estão interagindo no relacionamento familiar. E pode ser bem desafiante ter que mostrar
levar essa consciência às famílias que isso se trata desse conflito intergeneracional que é relacionado ao nível de aculturação dentro da mesma família por diferentes gerações e experiências com a cultura estadunidense. E pode ajudar muito também quando as famílias, os pais, os filhos e avós podem identificar, falar sobre isso e tentar chegar a uma compreensão de equilíbrio em que tanto balanceie, inclua e preserve a tradição, os valores tradicionais e valorize, se orgulhe disso, quanto respeite também a assimilação e use como vantagem também o que pode ser vantajoso da nova cultura. Agora temos a pergunta de Patrícia Gonzalez. Estamos tentando implementar um apoio em nosso abrigo contra a violência doméstica. Temos uma oportunidade única e excelente para apoiar as crianças nos nossos abrigos. Não apenas essas crianças foram deslocadas, mas também testemunharam violência doméstica. E é provável que sejam vítimas de abuso físico também. Você pode me indicar os recursos que poderia utilizar com essas crianças? Eu definitivamente adoraria fazer isso, e isso é um trabalho muito importante. Pela minha experiência pessoal de testemunhar violência doméstica quando criança e adolescente, sei como testemunhar violência doméstica dos pais pode realmente causar muitos efeitos e potencialmente transtornos do estresse pós-traumático. Esse cenário de trabalho em violência doméstica em abrigos é muito difícil. Na minha experiência clínica também, tenho trabalhado especialmente com mulheres que estavam ou estão em abrigos e mais recentemente também com homens que têm buscado ajuda para, digamos assim, questões de regulação emocional, para poder parar com o abuso quando é da parte deles. E precisamos trabalhar se soubermos que, entendendo que você deseja se concentrar nas crianças, mas eu diria que definitivamente é preciso trabalhar e curar os pais e trabalhar junto com eles. Uma coisa que compartilhei, que é um sonho que eu tenho, é que dancei flamenco por muito tempo na faculdade e adoro dançar, e meu sonho é que um dia eu pudesse, por exemplo, usar algo assim como a dança, que envolve estimulação bilateral, que pode ser algo extremamente terapêutico para trauma, e oferecê-lo em ambientes como esse. Então, eu imaginei, por exemplo, levar algo assim, uma atividade desse tipo, em um abrigo, onde mães, filhas e filhos pudessem dançar juntos nesse processo de cura, incorporando até mesmo a dança folclórica tradicional de seus países de origem, nesse processo de cura ao trauma. Então, isso é apenas um exemplo de uma atividade que pode ser usada, mas, novamente, eu respondo que o foco deve ser em tratar os pais, as mães que sofreram esses abusos, para que elas possam, então, estar reguladas emocionalmente e serem aqueles adultos que vão ser contribuintes para o desenvolvimento saudável dessas crianças a partir do presente, né? E contribuir, então, com o desenvolvimento positivo, neuronal e da plasticidade neuronal que se pode ser usada e beneficiada com a implementação de experiências positivas, mesmo a criança tendo sofrido esses traumas de ter experienciado violência doméstica. Luz Angela Ventura menciona: você tem recomendações para lidar com desconforto causado às pessoas quando nós tentamos falar sobre trauma ou sobre experiências adversas na infância? Essa é uma excelente pergunta. Isso faz parte do cuidado informado sobre trauma, o que eu mencionei brevemente nessa apresentação, ou Trauma Informed Care, que faz parte do entendimento da compreensão completa do que é o trauma, em seu nível também biológico e no que isso causa no sistema nervoso das pessoas que sofrem e sofreram traumas. E você
Se você esteve presente durante o início dessa apresentação, eu incluí intencionalmente aquelas técnicas de grounding ou enraizamento. E lembre-se de que esta é uma apresentação muito curta e não posso nem ter tempo para praticar e realmente fazer mais atividades. Mas aquelas atividades incorporadas são parte desse exercício de autocuidado, ou seja, de você preparar a sua audiência e o seu público antes e equipá-los com algumas ferramentas simples para que eles possam se regular durante o recebimento dessas informações que, sim, podem ser gatilhos para as nossas próprias experiências traumáticas. Eu posso falar por eu mesma em vários treinamentos que fiz e até mesmo na faculdade aqui nos Estados Unidos, quando eu mesma reagia a gatilhos, ouvi ao meu lado algum colega reagindo a gatilhos quando estávamos sendo expostos a esse aprendizado sobre trauma e experiências adversas na infância, e vi pessoas reagindo, seus sistemas nervosos reagindo a respostas traumáticas por receber aquela informação. Isso acontece o tempo todo, por isso é a nossa responsabilidade garantir que conduzimos as coisas de uma maneira consciente de que isso pode acontecer, sensível a isso e eficaz e informado sobre como conduziremos esses treinamentos. Outro exemplo é, como você pode ter percebido, eu não pedi que ninguém fizesse a sua pontuação de ACEs. E isso é outra consideração, outro cuidado e sensibilidade que você pode ter. Se, por exemplo, você vai oferecer um treino, mas não tem o tempo adequado ou não tem estrutura adequada para oferecer que as pessoas possam ser ajudadas se elas necessitem, ao entrar em contato com as suas próprias experiências de trauma, então eu diria que isso não deveria ser parte da apresentação. E por isso eu evito intencionalmente a exposição a determinadas imagens ou informações que as pessoas podem receber durante um treinamento, especialmente um treinamento curto como esse. Portanto, há muitos pontos a serem considerados a fim de evitar a retraumatização. É disso que falamos na construção de sistemas de atendimento informados sobre trauma. Você deseja evitar retraumatizar as pessoas e deseja, ao mesmo tempo, fornecer às pessoas ferramentas de o que elas podem fazer se percebem que seu sistema nervoso está ativado com relação a essas respostas à fuga, luta ou fuga. Então, estou dizendo pessoas, as pessoas, mas isso somos todos nós. Todos nós já experimentamos problemas ou adversidades e precisamos estar equipados com isso. Uma outra pergunta de Daniel é que, dado que a maioria está trabalhando com as famílias por telefone ou por vídeo agora, como podemos reconhecer, avaliar ACEs e criar resiliência corretamente? E como as ACEs se apresentam em comunidades Latinx de segunda e terceira geração? Qual a diferença entre elas? Eu não tenho estudos para dizer sobre essa diferença, mas essa é uma pergunta interessante. Como eu não tenho visto nenhum estudo comparativo sobre a diferença de ACEs entre comunidades Latinx de segunda e terceira geração, a única coisa que eu poderia dizer a respeito é que você pense na pré-migração, migração e pós-migração. Podemos ter alguma ideia de como isso pode ser diferente e como as experiências da segunda e terceira geração seriam diferentes e como temos que considerar como eles são transmitidos. Mas é uma pergunta sobre a qual não poderia falar mais por não ter esses dados. Obrigada por todos. E então a DOCA conclui dizendo obrigada por esta apresentação, por nos lembrar de honrar nossos avós e idosos. Obrigada por nos lembrar da importância da resiliência, especialmente quando vivemos em momentos de incerteza como agora, e por nos dar essas ferramentas para continuarmos em resiliência, autocuração e positividade.
Aqui, então, estão as informações de contato do PTTC Nacional Hispânico e Latino. E, mais uma vez, agradeço pela sua participação nesta conferência web traduzida ao português. Muito obrigada e tenha um ótimo dia.